começar a nossa live, aquilo que esse privilégio nós temos de estarmos aqui falando de algo tão importante, né? Na vida de todas as pessoas, né? Na vida de todas as pessoas. Mas, primeiramente, para quem está entrando aí novo, né? Que ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Martins de Campos. Eu sou aqui de Maringá, no Paraná. Sou membro da Igreja Metodista Central, em Maringá. Tenho 2 filhos, Ana Sara e João Vitor, minha esposa Renata, né, que está nos assistindo aí também. E para mim foi um privilégio mesmo, né, poder estar aqui com vocês e a convite do pastor Isnar, nesse quadro que o nome do quadro, né, é Falando Sobre. E nesse tempo que nós estamos vivendo aí de pandemia, nesses tempos tão assim tortuosos, né? Tempos difíceis que nós estamos enfrentando e talvez vamos passar a enfrentar ainda. É um tempo em que realmente falar sobre finanças, falar sobre dívida, principalmente, é algo muito relevante. E é sempre importante nós trazermos isso, não é verdade? Eu sou treinador também do Crawl Finanças, né? Para quem não conhece o Crawl é um ministério, né, que tem como sede lá em Pompeia, do Ministério da Família, né, da Universidade da Família, da UDF. Ele é um dos ministérios que fazem parte, né, dentro dos vários cursos, né, que a UDF ela apresenta e ela fala e ela ministra, né? E eu sou um treinador do Crawl, né? Nós ministramos seminários, nós também temos grupos, né, de grupos pequenos que fala sobre finanças, que ensina finanças, e também nós fazemos treinamento de líderes nas igrejas, né? Então, se você aí quer ter um curso de finanças na sua igreja, né, fala comigo aí depois, deixa aí no seu comentário o seu contato aí, que eu entrarei em contato com você para explicar melhor. Mas o Crawl é um ministério que ensina finanças, mas de uma maneira, finanças bíblicas, finanças à maneira de Deus, né? O que Deus fala a respeito de finanças, né? Muitas vezes nós temos entendido aí e visto que finanças, muitas vezes principalmente entre o povo de Deus, existem aí 3 tipos de teologias na área das finanças, que é ensinado muitas vezes nas igrejas, né? O primeiro tipo de teologia que é ensinada nas igrejas é a teologia que hoje é um pouco esquecida, mas era até então uma teologia que muitos chamavam de teologia da pobreza, né? Eu vou explicar para você o que é isso, teologia da pobreza. Teologia da pobreza é aquela teologia que prega que a pessoa, para ser fiel a Deus, a pessoa que realmente tem compromisso com Deus, essa pessoa ela tem que ser humilde, né? Ela tem que ser pobre, né? Muitas vezes a gente traça esse paralelo de humildade com pobreza, mas na verdade não tem muito a ver não, né? Nem sempre a pessoa que é humilde é pobre, né? E a pessoa que é pobre é humilde. Existe muito pobre soberbo aí. Mas essa teologia ensina isso, ensina que o dinheiro, né, tratar dinheiro na igreja é algo até pecaminoso, né? Não pode falar de dinheiro na igreja, o dinheiro é algo do mal, a pessoa que tem riqueza, a pessoa que tem recursos financeiros, ela é uma pessoa que não é temente a Deus, né? É uma pessoa que não tem comunhão com Deus. E isso era pregado há muito tempo aí atrás, né? Há seus 30, 40 anos aí, é algo que era meio que disseminado entre as igrejas aí. Então essa é a teoria da pobreza. Então o dinheiro, os bens, né, era algo pesado, era algo que não trazia muitas vezes, né, não refletia a vontade e a presença de Deus, né? A pessoa rica era um ímpio. Essa era a verdade. A segunda teologia que é pregada muitas vezes hoje é a teologia da prosperidade, né? E essa é bem conhecida, muitos conhecem, muitas igrejas pregam aí a respeito e trabalham muito, né, a respeito da teoria
teologia da prosperidade. E o que é a teologia da prosperidade no seu ângulo, assim, no seu significado maior, bem trocando em miúdos, né? É que a pessoa que serve a Deus, que tem compromisso com Deus, essa pessoa que é temente, piedosa, essa pessoa precisa ser rica, né? Então, a riqueza é sinônimo da presença de Deus. A riqueza é sinônimo que a pessoa ela está, né, diante de Deus. Tem comunhão com Deus. Então, essa é a teologia da prosperidade. Aquela pessoa que muitas vezes está pobre, está na pobreza, muitas vezes essa pessoa é tida, né, como uma pessoa que não tem comunhão com Deus. Uma pessoa que realmente não está muito ligada com Deus. E muitas vezes a pobreza ela é tida como uma maldição, muitas vezes, né? Então, o crente não pode ser pobre. O crente tem que ser sempre rico e milionário, né? Aquela chega até a ser uma troca, né? Eu te dou 1.000, você me dá 10.000, eu te dou 100, né? Deus dá 100.000, enfim, todos conhecem bem essa teologia. E existe uma outra teologia, que essa teologia nós cremos que é a teologia 100% realmente bíblica. É aquilo que nós entendemos, muitas vezes ensinamos no CRAL, que é a teologia, né, da mordomia cristã. Mordomia cristã. A teologia da mordomia cristã. Ser um mordomo fiel, né? Ser um dispenseiro. A Bíblia fala, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, a teologia, né, da mordomia cristã, ela não trata essas questões, né, de o que é rico tem comunhão com Deus. Quem não é, não tem comunhão com Deus. Quem é pobre tem comunhão, e quem não é, não tem comunhão com Deus. Na teologia, né, da mordomia cristã, ela trata a riqueza como uma responsabilidade. Nós temos entendido que no momento em que nós tratamos as finanças, os bens, o dinheiro e as posses, nós temos duas pessoas envolvidas aí. Eu expliquei e falei um pouco a respeito disso na outra live. A primeira pessoa envolvida é o próprio Deus. E qual que é, né, a função de Deus? Qual que é o papel de Deus, né, na lida com o dinheiro? A Bíblia fala que Deus, ele é o dono de tudo. No livro de 2 coluna fala tudo que existe nos céus e na terra é teu, ó Senhor. E teu é este reino. O rei, né, Davi está dizendo isso. E teu é este reino. Nós adoramos a Deus porque ele dirige todas as coisas. Riquezas e honras vêm somente do Senhor, né? A sua mão controla força e poder, né? Nele, controla força e poder. Tudo que existe está nas mãos do Senhor. Tudo que existe está na mão do Senhor. Então nós cremos nesta palavra, né, que Deus é o dono de tudo. E nós somos mordomos. Então o dinheiro e as posses, para mim e para você, biblicamente falando, era uma responsabilidade. Nós lembramos aí, né, da parábola dos talentos. A Bíblia fala que veio o Senhor, chamou os seus servos, né, e para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 3, e para outro 2, e para outro deu 1 talento só. E a Bíblia fala que ele deu conforme a capacidade de cada um, ou seja, a capacidade de administrar os bens de cada um. Então, amados, nós temos entendido que as riquezas diante do Senhor, que o Senhor entrega, os bens que o Senhor entrega nas nossas mãos, é uma responsabilidade. Uma responsabilidade que eu e você tem de administrar aquilo que é dele, porque nada é nosso. O livro de Jó chega no final, ele diz assim, ali, quando ele perdeu tudo, ele perdeu os bens, né? Ele perdeu suas casas, ele perdeu o seu gado, aí ele perdeu também algo assim difícil, que são os seus filhos, 7 meninos, né? 7 homens e 3 mulheres, ele perdeu todos. E quando ele perdeu tudo isso, ele diz assim, diante do Senhor, né? Ele diz assim, o Senhor deu, o Senhor tirou. Nu eu vim e nu eu vou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, querido? Quando nós tratamos as finanças nessa perspectiva, que Deus, ele é o dono de tudo e nós somos mordomos, das nossas costas sai um grande peso.
Porque a Bíblia fala que o Senhor dá os talentos a mim, você, a cada um de nós, conforme a capacidade que cada um de nós, desligou minha tela aqui, que cada um de nós temos de administrar. Então, a gente sempre pensa assim, eu creio que você que é um administrador, né? E aproveitando aí, dizendo para você, compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe no seu Face, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí, né, com os empresários, com aqueles que estão precisando de uma palavra. Já vou entrar, né, na palavra, mas eu queria dar esse panorama para vocês aqui. Já vamos falar sobre dívida, mas é importante nós termos essa consciência, né, que Deus é o dono de tudo. Então, a partir do momento que nós entendemos que Deus é dono de tudo, nós somos servos. O que Deus requer de nós? Que nós sejamos fiéis. Fidelidade, querido, diante de Deus, é fazer o que foi pedido, do jeito que foi pedido e na hora que foi pedido. Se você quiser anotar aí, anota isso. Fidelidade. O que é ser fiel diante de Deus? Simples. Fazer o que Deus manda, do jeito que Deus manda, na hora que Deus manda. Quando nós entendemos e nós fazemos isso, querido, Deus nos vê e vê que nós somos capazes, nós temos capacidade de administrar os bens que são dele, e ele pode entregar esses bens nas nossas mãos. Para mim e para você. Entrega diante de nós. E quando ele entrega nas nossas mãos, ele sabe que nós temos capacidade, né? E lá, como eu disse para você na palavra dos talentos, a Bíblia fala que o Senhor ali deu conforme a capacidade de cada um. Cada um tinha sua capacidade. Tinha um que tinha capacidade de administrar 5 talentos, ou seja, ele recebeu mais bens. E ele administrou aquilo. Mas tinha um lá que tinha capacidade de administrar 1 talento só. 1 talento só. Ou seja, ele não tinha tantas riquezas nas mãos dele para ele administrar. Não é verdade? E mesmo assim ele foi infiel, e a Bíblia fala que aquele que foi tirado aquele talento dele, e foi dado aquele talento, não aquele que tinha 2, aquele que tinha 3, que multiplicou, né, por 2 aqueles bens, mas deu nas mãos daquele que tinha 5, que tinha multiplicado por 10, e ele recebeu mais 1, ou seja, ele ficou com 11 talentos. Por quê? Pela capacidade de administrar. Nós do Crow Finanças, é isso que nós temos ensinado. Isso nós temos ensinado nas igrejas. Ensinar a você, ensinar a todas as pessoas a administrar conforme a vontade de Deus. Porque nós somos mordomos. E como mordomos nós temos que ser treinados para isso. Amém, querido? Então, é isso que eu queria, né, dar essa introdução aqui para você, que é importante você entender isso. Tá? Mas nessa noite, queridos, com bastante alegria, né, e liberdade, né, de Deus, eu quero falar um pouco com vocês algo que tem mesmo afrontado, amedrontado e realmente tirado a paz de muitas pessoas desde os confins dos tempos, desde do início dos tempos, que é a dívida, né? Dívida. Então nós vamos tratar um pouquinho nesta noite, queridos, eu queria conversar com um pouco com vocês, nós vamos tratar a respeito do conceito de dívida. O que é dívida, propriamente dito? O conceito dela. Depois nós vamos falar um pouquinho o que a Bíblia fala sobre dívida. Eu tenho dito, e eu disse na live anterior, eu quero repetir aqui, a Bíblia, amados, é um livro que fala mais sobre dinheiro e posse do que qualquer outro assunto. Qualquer outro assunto. Salvação, fé, né? Oração, até oração, querido. A Bíblia fala mais sobre dinheiro e posse do que qualquer outro assunto. Enquanto existem 500 passagens bíblicas que falam sobre fé, e menos de 500 que falam sobre salvação, existem mais de 2.350 passagens bíblicas que falam sobre dinheiro e posses. Amado, Deus falou muito a respeito desse tema, a respeito de dinheiro. Por que Deus falou tanto? Porque é importante para mim e para você. É importante nós entendermos. E o dinheiro, né, é algo que ele pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. A Bíblia fala, né, que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não fala que o dinheiro é. O dinheiro, que eu sempre tenho dito nos meus seminários, né, nós temos falado, nós temos ensinado e nos grupos também. O dinheiro, querido, ele é assim, inócuo em si. Ele é algo assim que não tem muita significância.
O que dá significância ao dinheiro é a maneira que nós usamos o dinheiro. Com um martelo, querido, você pode construir uma casa, não é verdade? Mas com esse próprio martelo você pode matar uma pessoa. Você pode matar uma pessoa. O dinheiro, ele pode ser usado, né, e administrado para a glória de Deus. Ele é neutro. Voltou? Caiu, né, pessoal? Caiu aí, mas voltou de novo. É o que eu disse. A internet, às vezes, ela dá uma caidinha aí. Na outra live também caiu um pouquinho, mas retornamos aqui, tá? Mas vamos lá, pessoal. Vamos estar, né, vocês que estão aí, né, compartilha com a pessoa da igreja, com a sua igreja, com os irmãos da igreja. Tenho certeza que eles vão ser abençoados com essa palavra, porque tenho certeza que muitas vezes a dívida ela tem assolado os corações das pessoas e ela muitas vezes está presente na igreja, né? Então hoje à noite, queridos, agora nesse bate-papo nós vamos estar falando um pouquinho a respeito do que é dívida, vamos falar um pouquinho, né, o que a Bíblia fala sobre dívida, vamos levantar alguns fatores que nos levam a entrar em dívida e eu creio que o mais importante aqui, nós vamos falar sobre 10 passos práticos para que eu e você, para que nós possamos viver livre das dívidas. Mas, Rodrigo, a Bíblia fala a respeito disso? Ensina esses passos? Querido, ensina. Ensina. A Bíblia é maravilhosa. Quando Deus deu para nós a palavra do Senhor, né, ela é um instrumento, ela é um manual do fabricante e ela nos ensinou, né, a como viver e como, né, se nós caímos na dívida, sair dela. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, né, é traçar um pequeno panorama, né, para vocês a respeito de dívida, né, de uma maneira assim, do dia a dia nosso e também numa maneira global, né, no mundo aí, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo agora, né, do Covid-19 aí, né, dessa pandemia, né, e é importante nós estarmos conhecendo como que está, né, a nossa nação, a nossa vida do dia a dia a respeito de dívida. Né. Primeira coisa eu queria trazer para vocês que, amados, a dívida é algo que tem assolado as famílias brasileiras. Segundo os últimos estudos que nós temos visto aí, mais de 85% das famílias brasileiras gastam mais do que ganham. Sabia disso? Mais de 85% das famílias, pegam todas as famílias do Brasil, 85% delas gastam mais do que ganham. Apenas 15%, isso é dados do IBGE, queridos, apenas 15%, né, consegue chegar ao final do mês, pagando todas as contas, né, e ainda sobrar alguma coisa. Apenas 15%. É muito grande, querido, é muito grande, né? O índice de endividamento das famílias brasileiras hoje, ela está em mais de 51%. De alto índice de endividamento. Como eu disse ali, 85% tem dívida, né? Desses 85, 51 são dívidas com alto índice. Dívidas assim que muitas vezes quando as pessoas olham e falam assim, isso é impagável. É difícil, né? Desses 51%, querido, olha que estatística que eu trouxe para vocês aqui. 16% da população, das famílias que estão endividadas, ganham em média R$260 por mês. Só que o gasto de cada brasileiro dessa família é de R$454. Ou seja, 74% daquilo que ela ganha, né, ela gasta a mais. 51% alto índice de endividamento. A dívida, querido, tem algo que tem assolado mesmo, né, as famílias. Já era difícil antes dessa pandemia. Agora vai ficar mais difícil ainda, não é verdade? E depois vou falar um pouquinho a respeito disso também, da situação atual que nós estamos. Mas apenas, querido, 15%, né, das famílias brasileiras estão, que podem dizer assim, eu chego no final do mês. 15% somente. Né? Aí vai aquela pergunta aí que não quer calar, né? Em qual posição você está dentro desse índice do IBGE? Qual posição?
nos 85%, deixa eu ligar aqui, nos 85% que tem alto índice, que estão endividados, ou 15% daqueles que estão realmente sem dívida. E é interessante isso, querido, porque a igreja de Cristo, nós, eu e você que estamos aqui, estamos nas igrejas, que estão nas igrejas, né? Hoje quase 30% da população brasileira se diz evangélica. Estamos inseridos nesse contexto, porque quando o IBGE vai lá perguntar, a pesquisa não separa aquele que é católico, aquele que é crente, aquele que é, né, umbandista, aquele que é espírita. Ele não diz isso. Não pergunta isso. Pergunta a família. Você é uma família. E faz essa pergunta e esse questionamento. Nós vivemos, amados, num Brasil, num país totalmente endividado. Totalmente endividado. Só para trazer um dado para você aqui, para você entender como essa questão de dívida, principalmente, infelizmente, para o brasileiro, e na nação, no governo brasileiro, é tão grande. O PIB nosso, querido, o PIB do Brasil, né, no finalzinho de 2018, ele estava em 6,6 trilhões de reais. Olha só esse dado, eu queria que você gravasse isso. 6,6 trilhões de reais é o PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. Ou seja, tudo aquilo que agrega valor, tudo aquilo que é fabricado, tudo aquilo que é prestado de serviço no Brasil. Aquilo que cada trabalhador rendeu, né? Juntou tudo isso, o que as fábricas fabricaram, deu 6,6 trilhões de reais. Agora, pasme, querido. Não se assuste muito. Mas olha esse dado aqui. 5,1 trilhões de reais são dívida. É o valor da dívida brasileira. Olha que interessante. Ou seja, 76% de tudo aquilo que o Brasil produz, né, ele tem o mesmo valor em dívida. Ou seja, ele produz 6,6 trilhões e deve 5,1 trilhão. É o mesmo que você chegar no final do mês com R$1.000, não é verdade? E você tem, desses R$1.000, R$760 é dívida. Você teria que pegar os R$760 e pagar a sua dívida. Só que nisso, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar energia, você tem que pagar alimentação, vestuário e tudo mais. Com o Brasil, como nação, como governo, querido, não é diferente. Também paga juros. O mesmo juro que você, né, que nós, eu e você, pagamos lá no cartão de crédito quando nós atrasamos. Pagamos de juros quando atrasamos uma conta, energia, água, um boleto bancário. Entramos lá na dívida, né, do cheque especial. Todos nós pagamos, né, dívidas por isso. Então, se você usou, o banco vai lá e cobra de você, não é verdade? Ou seja, você usou um dinheiro que não era seu. Você fez uma dívida. E ele cobra um juro de você. O Brasil, querido, também é a mesma coisa, sabia? Também paga juro. O governo também paga juro, né? E só no ano de 2018, querido, que foi a última apuração que a gente fez aqui, o Brasil pagou mais de 450 bilhões de reais de juros. Só juros da dívida. Aqueles 5,1 trilhão, 450 bilhão foi para pagar dívida, pagar juros de dívida. Por que eu estou trazendo esse dado, querido? Porque esse dado, essas informações afetam eu e você. Afeta eu e você. Sabe por quê? Porque eu sempre tenho dito assim, não existe dinheiro público. Não existe, querido. Quando dinheiro público, quando existe dinheiro público, ninguém é dono. Existe dinheiro do público. Do público. Então não existe dívida pública. Existe dívida do público, ou seja, eu e você. Nós somos brasileiros, né? E o Brasil pagou 450 bilhões, só para você ter uma ideia, querido, bem rapidinho aqui. Sabe quanto que o Brasil gastou em 2018 só com saúde? Na área de saúde, todo o Brasil. 106 bilhões de reais. Em segurança pública, gastou 9 bilhões de reais. Educação, 96 bilhões de reais. O Brasil todo. Ou seja, se juntar saúde, segurança e educação, o Brasil gastou 213 bilhões. Isso não é gasto, é investimento, de certa forma, né? O governo existe para isso, para dar isso, saúde, segurança e educação. Gastou 213 bilhões. Só que de juros gastou 450 bilhões.
Então, quando nós imaginamos que se a dívida ela diminuir, os juros vai diminuir, vai sobrar mais dinheiro para quê? Saúde, segurança e educação. É dado do Banco Central, querido. Tá? No ano de 2018. Essa última pesquisa, né, que eu fiz aqui com vocês. Então, todo esse dinheiro é uma dívida colossal que o governo tem. Só que, como eu disse para vocês, esse dinheiro, essa dívida é minha e sua também. Então, além daquela dívida que nós temos lá no cartão, que tem lá no banco, que tem, né? Tem essa dívida pública ainda. Se nós pegarmos esse 5,1 trilhão, querido, dividirmos por 208 milhões de pessoas que economicamente ativas, ou seja, que produzem alguma coisa no Brasil, 208 milhões é a força de trabalho do Brasil. 208 milhões de pessoas. Nós pegarmos esses 5,1 trilhão e dividirmos, sabe quanto que dá para cada brasileiro? R$ 23.832. Olha que coisa. Ou seja, cada um de nós, além das dívidas do dia a dia daqui embaixo, existe uma dívida do público de R$ 23.832. Devemos isso. Se você tem 4 pessoas na sua casa, R$ 96 mil. É a dívida que foi feita no seu nome. Então, por isso que é importante, né? A administração das coisas muito bem feitas. Eu sempre tenho dito assim, querido, para aquele que vai lá, que o pai que nasceu um filho, né? Talvez você aqui não é pai ainda, eu sou pai de 2, e você ainda tenha, né, vai ser pai ainda, ou tá aí para ser pai ou mãe. Quando você vai lá no cartório, né, orgulhosamente assina lá e faz o registro de nascimento do seu filho, o seu filho, a partir daquele momento, ele se torna um cidadão brasileiro. Ou seja, a partir daquele momento, ele herdou uma dívida de R$ 23.832. É sério isso, querido. Eu tenho dito que quando você vai lá assina, você está assinando, né, a certidão de nascimento do seu filho, mas junto com ela você está assinando também uma nota promissória no nome do governo, que precisa ser paga. Então, é sério essa questão da dívida, querido, né? Eu queria trazer esses dados para vocês, porque a gente não podemos ficar, né, pensando que as coisas não são assim. A gente tem que ter o pé no chão, sim, saber onde a gente está e aonde a gente pode chegar. Nós não chegamos ainda, né, a analisar as nossas próprias vidas. Talvez você saiba aí quando você deve totalmente, e muitas vezes até some disso. Mas os dados estão aqui e mostram realmente essas coisas para nós. E nós devemos estar conhecendo isso, para realmente tomarmos posição daquilo que vai ser, né, feito nas nossas vidas, tá? Mas assim, vamos trazer agora para o nosso lado aqui agora, né? Vamos trazer e pensar um pouco a respeito de dívida, né? E eu queria trazer para você o conceito de dívida, né? E eu queria ler para você que está escrito aqui, ó. Dívida é o dinheiro ou propriedade que uma pessoa é obrigada a pagar a outra. Simples assim. Dinheiro ou propriedade que uma pessoa é obrigada a pagar a outra. A dívida inclui dinheiro que é devido em banco, dinheiro que é devido aos amigos, aos parentes, às empresas de cartão de crédito, às empresas de finanças. Ou seja, tudo aquilo que você é obrigado a pagar a outra, né, é obrigado a devolver, isso é dívida, né, porque você contraiu ela. E eu sempre digo, amado, dívida, ela é algo que, no seu conceito, ela já diz tudo sobre si mesma, né? Então é algo que você é obrigado a pagar. Muitas vezes as pessoas falam, mas, poxa, Rodrigo, mas dívida realmente é somente aquilo para mim? As pessoas às vezes têm dito isso, né? Dívida é aquilo que está atrasado somente. Então você tem um fatura, um cartão, alguma coisa, e está atrasado ali, aquilo é dívida, né? Você tem uma prestação que está atrasado, aquilo é dívida. Mas se nós pegarmos dentro desse raciocínio, dentro do conceito de dívida, querido, nós vemos que dívida é muito mais. Porque a dívida, né, ela pode estar atrasada ou não estar atrasada. Mas ela não deixa de ser dívida. Independente se ela está atrasada ou não venceu ainda, né, você deve.
então é dívida. Não é verdade? Então é dívida. Eu sempre tenho dito aqui, querido, nos meus treinamentos e nos seminários, também nos grupos, a gente vai tratar um pouco a respeito disso. Eu queria que você abrisse seu coração aí e pensasse assim comigo. Entre aquilo que eu penso, você pensa, vamos aquilo que a Bíblia pensa. Nós vamos falar agora um pouco a respeito do que a Bíblia fala a respeito de dívida. Nós devemos conhecer, né, aquilo que é dívida, para que nós possamos realmente ter meios para sair dela, viver longe dela. E a Bíblia fala assim, Rodrigo? Fala. Ela tem solução para isso? Ela tem. Né? Então, primeira coisa eu queria trazer aquilo que a Bíblia fala a respeito de dívida. A Bíblia fala sobre dívida? Fala. Em Romanos 13:8, né, a Bíblia fala assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Ou seja, o primeiro conceito, o primeiro princípio bíblico que eu quero trazer para você a respeito de dívida é que a dívida é totalmente desaconselhada por Deus. Por Deus. Não é por mim, né? Não é para os professores do Crown, não é pelos economistas, né? Não é pelo pastor, mas aquilo que Deus fala a respeito disso. E é isso que eu quero trazer para você. Né? A dívida é totalmente desaconselhada. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Romanos 13:8, orientação do Senhor. Então, coloca no teu coração. Dívida não é aconselhada por Deus. Deus não aconselha a gente viver dívida. Outra coisa, a dívida ela é considerada maldição. Não, escravidão, perdão. Escravidão. E é esse conceito que eu queria que você colocasse no seu coração a respeito de dívida. Né? Provérbios 22:7 diz assim, querido. Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Se torna escravo, querido. Deixa eu só mudar aqui, amado. Escravo de quem... Opa, peraí, isso. Escravo, né? Desculpa, irmão, tá só tentando mudar aqui. Deixa eu mudar para me voltar aqui aonde... Isso, aqui. Onde melhor fica para nós falarmos a respeito disso. Amém. Então, assim, primeira coisa, né? Como eu disse para vocês, ela é totalmente desaconselhada por Deus. Depois ela é considerada uma escravidão. Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Então, amados, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. A Bíblia está dizendo. A Bíblia fala, né, o Senhor Jesus fala, né, que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando ele fala isso, ele fala também a respeito de dívida, porque a própria palavra de Deus diz em Provérbios 22:7 que quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. É escravidão. Conceito bíblico. Era considerado escravidão na Bíblia. Eu e você temos que entender isso. Né? Temos que entender isso. Mas a Bíblia também fala, como eu disse, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas novas, as coisas velhas se tornaram novas. Para a liberdade que Cristo nos libertou, ou seja, o que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu quero que você fique livre de dívida para que eu seja realmente o seu Senhor. O escravo, ele sempre tem um senhor, querido. E o escravo, e o senhor daquele que é endividado, né, é aquele a quem ele deve. Quem são esses? Quem são esses? Os bancos. Não é verdade? As Casas Bahia, Casa Pernambucana, os cartões. Então nós devemos tomar uma posição na nossa vida em sair realmente da questão da dívida. E eu tenho certeza, se nós estamos aqui, se você está assistindo essa live e você está compartilhando e vai compartilhar ainda mais, você vai ver que realmente a intenção do teu coração é que você fique livre dela. Mas é importante nós entendermos o conceito para que nós possamos no nosso coração, dentro de nós, entendermos isso para que Deus possa fazer a bênção, né, sobre essas questões no nosso coração. Porque, querido, Deus é maravilhoso, Ele pode derrubar bênçãos sem medida sobre a sua vida e fazer com que você pague todas as suas dívidas. Mas se nós não entendemos o que Deus fala a respeito de dívidas,
né, o que vai acontecer? Nós vamos ser tentados a voltar a ela de novo. Por isso é importante o conceito. Né? A dívida tira de você o senhorio de Jesus em sua vida e transfere a outra pessoa. Essa é a verdade. A dívida tira o senhorio. É triste, querido, mas é verdade. Né? Ela tira o senhorio, conforme a palavra do Senhor. Não temos total liberdade para gastar a nossa renda como quisermos, se nos comprometemos a pagar uma dívida. Então, é interessante nós entendermos essas coisas, não é verdade? Vamos pegar o exemplo do governo que eu falei para vocês aí, que administra a dívida que está no nosso nome. Não está no nome do governo, está no nosso nome. É o povo brasileiro que vai ter que pagar isso aí, não é verdade? E o que o governo tem que fazer? Ele tem que pegar 450 bilhões do orçamento dele para pagar somente os juros dessa dívida. Ou seja, a dívida tirou a liberdade que o governo tinha de aplicar esse dinheiro na onde realmente precisa. Educação, né, saúde, né, e segurança. E a dívida tira de você também, de mim, querido, a liberdade que nós temos de pegar o nosso salário no começo do mês, que o Senhor, pela graça e misericórdia dele, nos deu, tirar a liberdade de nós gastarmos ou utilizarmos esse dinheiro conforme a vontade do Senhor. Conforme a vontade do Senhor. Né? Quando nós chegamos no final do mês, no começo do mês, nós recebemos o nosso salário, nós sabemos o que temos que fazer com 10%. Amém? Que é o dízimo. Não precisamos nem perguntar para o Senhor o que precisa fazer. Como não que eu falei para vocês no começo aqui, né? Deus é o dono de tudo. Ou seja, se Ele é o dono, eu tenho que prestar conta para Ele, não é verdade? Eu tenho que prestar conta para Ele. Ele é o dono. Se você tem uma funcionária na sua casa, se você tem um funcionário na sua empresa, ele não tem que prestar conta do serviço dele para você? Não tem que chegar e falar, olha, eu fiz isso, para que ele possa, né, no final do mês, receber, né, o fruto do trabalho dele? Nós também temos que prestar conta com Deus. Por isso que Deus pede que nós sejamos fiéis. Por isso que Deus fala assim, o que requer dos dispenseiros é que eles sejam fiéis. Fidelidade diante de Deus. Né? Mas só que quando nós temos dívida, querido, né, qual que é o interessante que Deus nos leva? Se Ele é dono de tudo, 10% Ele já sabe, nós sabemos o que Deus quer que a gente faça. É bíblico, está ali, trazei todos os dízimos, todas as ofertas, né, à casa do Senhor. Está lá escrito. Então nós devemos perguntar o que temos que fazer com 10%. Mas os outros 90% que sobra, o que nós vamos fazer com ele? É do Senhor. E quando nós chegamos nessa situação, nós vemos que nós não temos liberdade de perguntar para o Senhor isso. Sabe por quê? Porque a Lojas Bahia bate na sua porta. Os carnês estão em cima da sua mesa. Né? Tá ali. Ou seja, você não tem que perguntar para Deus o que você vai fazer com o restante daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, que é fruto do seu trabalho. Você vai ter que pagar essas dívidas. Paga a dívida. Então, a dívida, ela é considerada escravidão porque tira de nós, né, a liberdade de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos com o dinheiro. E se o Senhor chega em mim e você e diz, olha, do 100% que você recebeu, 10% você já sabe o que tem que fazer. Mas 90% agora você vai doar integralmente para a missão. Meu Deus, Deus pode fazer isso, Rodrigo? Pode. Eu já vi Deus fazer isso. Já ouvi testemunhos de pessoas que fizeram isso. Ou dar uma oferta um pouco mais generosa para alguma obra, né, missionária. Não tem como nós fazermos isso se nós estamos presos na dívida. Né? Então, a dívida, querido, é interessante que a Bíblia também não nos diz que a dívida é pecado. E é isso que eu queria trazer para você. Talvez você esteja com o coração aí apertado. Nós devemos entender o que é dívida, encará-la de uma maneira realmente sábia, conforme Deus diz para encará-la. Deus diz para nós entendermos o que é dívida. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, que dívida não é pecado. Não é pecado. A Bíblia não fala que dívida é pecado. A Bíblia fala que Deus nos aconselha. A Bíblia fala que é escravidão. A dívida, querido, em si só, ela tem algumas questões muito importantes. Olha o que diz aqui. O Novo Testamento diz que a Bíblia é considerada uma maldição.
e uma maldição por causa da desobediência. Isso tudo está escrito lá em Deuteronômio 28, 15, né? Capítulo 28, versículo 15, e também no versículo 43 e 44, a Bíblia ali fala a respeito sobre dívida ali. E diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Olha só, o estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais. Ele te emprestará a ti, e tu não lhe emprestará a ele. Aqui está, querido, o motivo bíblico de dívida. Desobediência a Deus. Desobediência a Deus. A dívida, ela se torna uma consequência da nossa desobediência. Se nós não ouvirmos a palavra do Senhor, somos levados a entrar em dívidas. Somos levados a entrar em dívidas. E isso traz para nós o quê? Uma maldição e uma escravidão. Então é importante nós entendermos isso. Então, o conselho que eu dou para você, e por isso nós estamos aqui nessa live, é que você possa realmente tomar uma decisão, né, de obedecer ao Senhor em todas as circunstâncias da sua vida. Tudo. E principalmente na lida com o dinheiro. Porque se nós somos desobedientes, automaticamente, né, nós vamos ser, vamos dizer assim, tendo a consequência, né, dessa desobediência. E a maldição, né, que é a dívida. A dívida, querido, ela presume, outra coisa, questão da dívida, a dívida, ela presume o amanhã. Ou seja, ao entrarmos em dívida, supomos que futuramente ganharemos dinheiro suficiente para pagá-la. Não é verdade? É tudo suposição, querido. Então, assim, se você tem alguma coisa que você quer, o que você faz ali? Economiza para comprar? Não, eu preciso já. Aí você e eu, nós vamos lá e compramos a prazo. Ou seja, o que nós estamos dizendo aí? Que no mês que vem, nós vamos ter a quantia necessária para pagar aquela dívida. Ou seja, ela está presumindo o amanhã. Presumindo amanhã. E a Bíblia desaconselha totalmente a presunção. Olha o que diz lá em Tiago 4, 13 e 15. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano. E negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Então a presunção de amanhã é totalmente desaconselhada da Bíblia. A Bíblia, né, o Novo Testamento, Tiago está dizendo isso, lá no capítulo 4. Então nós não podemos presumir o amanhã, a dívida nos leva a presumir amanhã. Né? E isso Deus desaconselha. Então a dívida é algo que é tomado emprestado. Então, o primeiro princípio nosso é devolver aquilo que foi tomado emprestado. Ou seja, pagar a dívida. Salmo 7, 21 diz assim, o ímpio pede emprestado e não paga. O justo se compadece e dá. O justo se compadece e dá. Deixa eu só arrumar aqui, querido. Amém. Aqui. Isso. O justo, ele se compadece e dá. Mas o ímpio, ele pede emprestado. E ele faz o quê? Ele não paga. Eu e você somos chamados para servir ao Senhor. Eu e você somos chamados para não viver na impiedade. Então nós devemos realmente estar, né, tendo no coração essa vontade, essa disposição de sair das dívidas. Sair das dívidas. Muitas vezes, querida, a dívida, ela reflete também algo assim que é muito importante, que nos pega, que é o nosso estilo de vida. Nós muitas vezes somos tentados a pensar que a grama do vizinho sempre é melhor que a nossa. O carro do vizinho sempre é melhor que o nosso. E nós chegamos a algumas conclusões e diz assim, moço, se essa pessoa tem, eu vou ter também. Eu sou filho do rei. Filho do dono do ouro e da prata. Então eu preciso ter isso também. Aí o que acontece, querido? Vamos lá na concessionária, damos o carrinho lá, nosso carrinho lá, que ainda aguenta um tempinho ainda, né? Damos ele como forma de pagamento e parcelamos o restante daquele carrão
para fazer frente muitas vezes, né? Na igreja, na sociedade, nos amigos. Então a dívida, ela acontece, né, muitas vezes nas vidas das pessoas por causa do estilo de vida que ela está querendo viver. E muitas vezes a dívida ela acontece porque a pessoa que entra nela, ela compra algo que não precisa. Olha essa definição. Pessoa que compra algo que não precisa com dinheiro que não tem para agradar quem ele não gosta. Compra o que não precisa com dinheiro que não tem para agradar quem não gosta. Simplesmente pelo estilo de vida de ter. E isso é desaconselhado na Bíblia, querido. Quando nós nos arredamos nesse caminho, esse caminho nos leva à escravidão, nos leva à destruição, e que muitas vezes acontece sobre nós, né? E isso, amado, tem se posicionado no meio do povo de Deus. Amados, para a liberdade Cristo nos libertou. Para a liberdade Cristo nos chamou. Mas muitas vezes nós voltamos de novo, parece que queremos voltar lá no Egito, né? Quando nós olhamos o povo no Egito, quantas vezes nós olhamos a palavra de Deus, o povo trazendo do Egito, a gente lê ali, mas como que pode esse povo ficar reclamando das coisas do Senhor, né? E o alho é bom, a cebola é bom, no Egito tudo era melhor, nós tínhamos as coisas. E quer voltar para o Egito, sair das mãos do Deus que pode todas as coisas, aquele que provém o necessário. Querido, outro princípio que eu quero trazer para você aqui. Deus não tem compromisso com o nosso desejo, Deus tem compromisso com as nossas necessidades. Necessidades. A Bíblia fala, tendo que comer e que vestir, estejais contentes. Mas a nossa necessidade que é criada dentro de nós, muitas vezes pela televisão, não é verdade? Muitas vezes pelo aquilo que a gente vê aí fora, pelo desejo de ter, nos leva a uma escravidão, nos leva a voltar lá para o Egito. E isso traz para nós destruição, traz destruição de famílias. Amados, uma pesquisa que tem sido feita aí, né, no Ministério da Família principalmente, diz que mais de 60% dos divórcios que acontecem no Brasil, a causa deles são pressões financeiras. Finanças, dinheiro. Mais de 60% da causa dos divórcios é por causa de finanças. As famílias estão sendo destruídas de todas as formas, querido, porque não têm aprendido a lidar com as finanças da maneira de Deus. E principalmente quando começa na questão das dívidas, né? Das dívidas. Então acontece muitas destruições, né? No livro de Provérbios, capítulo 3, 27 e 28 diz assim: Não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que te darei, se tens agora. Essa é uma questão de dívida. Às vezes você tem um dinheiro até para pagar, mas não está vencida a conta ainda, vou segurar, né? E não paga. Olha o que Provérbios está dizendo. Não diga para o seu devedor, volte amanhã. Se você tem para pagar para ele hoje, paga a sua dívida já. Né? É isso que Deus espera de cada um de nós. De mim e de você, querido. Então, dívida, querido, é algo muito importante nós estarmos entendendo. E nesse momento agora, principalmente nesses momentos agora que nós estamos aí, né, de situações tão difíceis, nós devemos estar pensando, como eu vou sair das dívidas? Né? E agora, Rodrigo? O que eu vou fazer? Qual vai ser a minha situação agora? Eu já entrei em dívida, e uma das questões de nós entrarmos em dívida também é a falta de planejamento e disciplina. Nós lembramos aí de José. José ficou 7 anos economizando, queridos, para 7 anos de falta de cereais, enfim, de pobreza, de situações difíceis, de escassez. Essa pandemia, essa crise que veio sobre a minha vida e a sua vida, né? E nós estávamos preparados para ela? Nós tínhamos alguma coisa? Ou agora nós tínhamos dívida e agora teremos que entrar com mais em dívida ainda para poder sanar isso? Para poder passar por isso? Né?
tem que fazer, querido. A gente sempre fala, não tem como você deixar de comer, não tem como você deixar, né, de beber, não tem como você deixar de pagar alguma coisa, né? Você tem que fazer isso. E muitas vezes isso leva à dívida, né? Mas eu queria pensar com você, né? E eu queria estou já terminando aqui, mas o mais importante vem agora. Eu queria que você atentasse para isso. E se você puder compartilhar essa live aí, compartilhe com as pessoas que precisam agora sair das dívidas. E eu quero passar para você 10 passos práticos bíblicos para sair de dívida. Amados, quando Deus nos chamou, eu e você, Deus sabia exatamente a nossa situação. Deus sabe exatamente a sua situação. Deus conhece o teu coração. E Deus sabe das suas necessidades. E como nós dissemos aqui no começo, Deus, Ele é o provedor de todas as coisas, né? E Ele tem um controle de todas as coisas. E Ele sabe da sua situação. E Ele pode e quer atuar na sua vida para que você possa viver longe de dívidas. Mas como eu disse para você, eu podia muito bem dizer para você que, olha, para você sair da dívida, acerta na loteria. Fácil, né? Você é na loteria, né? E tá tudo beleza, e você vai ganhar um rio de dinheiro e vai pagar suas dívidas. Sabe o que vai acontecer, querido? Daqui 1 ano, 2 anos, quando acabar o dinheiro, ou antes até mesmo de acabar o dinheiro, você vai entrar em dívida de novo. Eu vou entrar em dívida. Nós vamos entrar em dívida de novo. Se nós entendemos o conceito de dívida e aquilo que Deus fala sobre dívida, para que nós possamos realmente sair dela e permanecermos longe dela. Então, o primeiro passo, querido, e o mais importante de todos. O mais importante de todos. O primeiro passo para que você possa sair das dívidas. Ore. Oração, querido. Oração. A Bíblia fala assim, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos. Olha que Filipenses, né, que Paulo fala aos Filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Olha que interessante essa palavra maravilhosa, querido, para mim e para você. Você quer sair dessa dívida hoje? Talvez você esteja no 85% da população. Se você estiver entre os 15% que não deve nada, que chega no final do mês, né? Glória a Deus, ensine esses princípios para aquele que não está. Se você está dentro dos 85%, ore para que você saia. Se você está nos 55% que eu disse no começo aqui, que tem dívidas praticamente impagáveis, ore. E a Bíblia fala, oração e súplica. Suplique diante de Deus. E diz assim, e não andeis ansiosos em coisa alguma. Quando nós entendemos que nós devemos sair das dívidas, da maneira de Deus, sabemos o que Deus pensa, que Deus nos orientou a respeito das dívidas, sabemos a nossa situação, nós estamos numa situação, num momento importante e decisivo da nossa vida, em que nós podemos olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu não consigo. Senhor, essa dívida é impagável. Senhor, eu não sei como sair dessa. Eu preciso de uma intervenção. Deus vem com milagre, querido. Quando eu disse para você no começo que na administração do dinheiro existe a parte de Deus, a nossa parte. Ele é o dono, Ele é o provedor, Ele pode todas as coisas. E nós temos que ser mordomos fiéis a Ele, né? Quando nós estamos sendo recrutados para a fidelidade do Senhor, e nós estamos em dívida, o Senhor é poderoso para nos tirar. Lembra da viúva e o azeite? Eu disse na live passada, na quinta-feira passada, né? O que ela fez? Ela orou, ela buscou um servo do Senhor, buscou orientação de Deus para que possa sair. A Bíblia está dizendo aqui, querido, se você tem dívidas, se você está assim, né, quase impagável ela, qual que é a saída para você? Ore, suplique e com ações de graça. E dê graças a Deus por você poder se relacionar com Ele e orar a Ele pedindo solução. Amém, querido? Então, primeira coisa, para nós sairmos de dívida e ficarmos longe das dívidas, é orar. Amado, Deus é poderoso para fazer isso no meio dessa crise terrível que está acontecendo? Será que Deus mudou por causa da crise? Essa crise está muito difícil, hein?
Meus filhos, seguinte, eu acho que não vou conseguir fazer muita coisa não. Não é, querido. Deus pode todas as coisas. Outra coisa, prática para você. Não acumule nenhuma dívida nova. Tenta não entrar em dívida mais, querido. Faça um orçamento da sua vida. Veja realmente o que você tem. Planeje. Decida no seu coração hoje mesmo. Eu não quero fazer nenhuma dívida nova. Decida no seu coração. Amado, a partir do momento que nós decidimos cumprir a vontade de Deus, em que nos aconselha a viver longe das dívidas, Deus vai nos abençoar. O recurso vem dele. A solução vem dele. Você já está orando e Deus vai colocar na sua vida e fazer com que você possa viver, né, essa realidade. Mas você tem que colocar no seu coração, decidir, eu não quero fazer nenhuma dívida nova. Não faça mais isso. Né? Deus não quer. Terceira coisa, aliste tudo que você possui. Querido, é muito importante isso. Alistar tudo que você tem. E fazer uma lista de seus bens poderá revelar que você tem muito mais do que pensa. Faça uma relação. Muitas vezes nós entramos em dívida, mas nós temos várias coisas que muitas vezes não é necessária. Será que não é importante pegarmos um pouco dessas coisas, né, e fazer dinheiro com elas e pagar essas dívidas? Amados, quanto mais rápido nós sairmos das dívidas, mais rápido nós vamos estar passando o senhorio das nossas vidas, né, para completamente nas mãos do Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala que era escravidão. A Bíblia fala que há uma maldição. E a Bíblia fala que ela é uma consequência do pecado. Devemos estar pensando nisso. Então, primeira coisa, aliste tudo que você tem. Aliste, né? Tem famílias que têm 2 carros, 3 carros em casa. Será que precisa mesmo? Pense no estilo de vida, né? Aliste tudo que você tem. Depois, querido, aliste tudo que você deve. Querido, muitas vezes essa situação é um pouco difícil, porque muitas vezes nós queremos ficar longe, não saber e nem olhar para aquilo que deve. Mas é importante você fazer uma lista, querido, de tudo que você deve. E a dívida, querido, que eu digo aqui para você, não é aquilo que está em atraso, mas realmente tudo que você deve. Ou seja, aquilo que ainda está por vencer, as parcelas que estão para vencer. Relacione isso. Banco, tanto. Prestação do carro, tanto. Prestação da casa, tanto. Prestação da Casa Bahia, tanto. Aliste tudo isso. E aliste tudo que você tem. Querido, nós somos chamados para ser mordomos fiéis do Senhor. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos dizendo para o nosso Senhor, olha, eu sou controlado, tá, meu Deus? Porque Deus é dono de tudo, não é? Mesmo nós sendo infiéis, Deus é fiel. E Ele é dono, não deixa de ser dono por causa disso. Aliste tudo. Né? Tudo que você deve. E apresente diante do Senhor. Outra. Estabeleça um plano de pagamento para cada dívida. Comunique-se com os credores. Querido, nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, eu sei que às vezes a cabeça não está muito ligada a isso, mas é importante nós darmos satisfação. É importante nós comunicarmos com as pessoas, principalmente com os credores. É importante nós estarmos falando, né? Por isso que é importante nós fazermos uma relação de tudo que nós temos e tudo que nós devemos, tudo que nós ganhamos, para que nós possamos até mesmo tentar traçar uma meta, traçar um plano, né, de pagamento de dívida. Fazer um orçamento. Né? Querido, o orçamento é algo muito importante. Orçamento é você dizer para o dinheiro para onde ele vai. Para que você não possa ficar depois perguntando para onde ele foi. Não é verdade? O que acontece? Chega um pouquinho antes do mês, até vencer o mês, nós começamos a perguntar, para onde foi o dinheiro? Não sei. Ninguém sabe. A verdade, Deus sabe. Você precisa saber, né, para onde está indo o dinheiro. Como que você sabe disso? Fazendo orçamento. Então você listando tudo que você tem, vendo que se dá para você desfazer de alguma coisa, né? Você fazendo um orçamento real no papel ali, né? Tudo que entra e tudo que sai, você pode ver que ali pode haver um dinheiro que possa realmente sobrar para que você possa pagar os credores. Né? Pagar os credores. Então a comunicação é bastante importante.
Considere, né, a possibilidade de ter uma renda adicional. Querido, o Brasil hoje tem mais de quase 53 milhões, né, de trabalhos informais. Muitas pessoas estão trabalhando hoje informalmente, fazendo alguma coisa. Né? Hoje é interessante que o mercado aí está cheio de máscaras, né? Aquela máscara máscara, né, para não sair desprotegido. Várias pessoas estão fazendo isso. É uma forma de renda. Será que Deus, nesta pandemia, neste momento, eu tinha falado isso na outra live, né, a respeito da resiliência. Será que nesse momento você não precisa também ser resiliente? Né? O que é ser resiliente? Você procurar caminhos para sair de uma situação melhor do que você entrou, sair bem dessa situação. Erguer a cabeça e falar assim, eu posso fazer, enfrentar a situação. Né? Então, considere, né, a possibilidade de você ter uma renda adicional. Muitas pessoas têm emprego que simplesmente não produzem renda suficiente para suprir as suas necessidades, mesmo gastando sabiamente. Elas precisam de uma renda adicional, né, para se manter sem dívida. Talvez seja o caso, querido. Pense, Senhor, eu quero viver sem dívida, então eu vou ter uma renda. Vou fazer alguma coisa, né? Vou fazer alguma coisa. Vou carpir uma data, vou pintar uma casa, né? Aquilo que Deus colocar no seu coração aí. Outra questão desses 10 passos. Querido, reduza os gastos. Reduza. Esse é o momento agora que nós devemos estar refazendo o nosso orçamento. Aquela viagem, né? Hoje não pode sair mais, né? Tá todo mundo em casa, não tem muita coisa que fazer. Mas aquele churrasco, talvez, segura um pouco. Aquela televisão, desliga um pouco mais. Então, pense em reduzir os gastos. Como que você pode fazer isso? Querido, quando a Bíblia fala, né? Como eu disse aqui na teologia, da mordomia cristã, que eu e você somos chamados a estar praticando ela. E a Bíblia fala dos dispenseiros, é aquele que é um dispenseiro? Aquele que cuida da dispensa, cuida dos bens do seu dono. Então, se o dinheiro não é nosso, a casa não é nossa, o computador, o celular, nada é nosso, nós devemos cuidar bem e administrar bem isso. Se nós temos um dinheiro, nós devemos estar administrando bem ele. E uma das coisas é reduzir os gastos. Tentar ali, dentro de um orçamento, reduzir os gastos para que você possa sair, né, desse momento dessa situação de dívida que você está. Outra coisa importante, contente-se com o que você tem. Contentamento. Né? A indústria da propaganda usa métodos poderosos para fazer com que os consumidores comprem. Olha, querido, você vê na televisão aí, muitas vezes já fica em casa as televisões, né? Divulgando muito isso. Por quê? Porque quer que realmente eu e você ficamos em casa o dia inteiro assistindo televisão, vendo propaganda, consumindo, comprando, desejando. Eu creio que o mais importante no coração, principalmente de uma mídia, de uma propaganda, né, é despertar o desejo. Porque às vezes agora você não tem, né, as condições de comprar, mas aquilo fica tanto no teu coração, aquele desejo de ter, que você em algum momento vai comprar. É isso que eles querem. E quando você comprar, né, se você tem um crédito, não vai pensar duas vezes, vai entrar em dívida para comprar aquilo. E automaticamente o senhorio da sua vida vai para quem? Então nós devemos estar pensando em contentes com o que você tem. Será que é necessário trocar aquela televisão agora? Será que aquele carro realmente não dá para trabalhar algum tempo a mais com ele? Né? Tudo isso nós temos que estar pensando. Considere uma mudança radical no seu estilo de vida. Querido, uma das grandes causas que tem acontecido na vida das pessoas não é de entrar em dívida, não é por necessidade. Porque muitas vezes é por necessidade sim, não é verdade? Alguém da sua casa fica doente, e daí? Preciso comprar um remédio? Não vai comprar? Não é verdade? Comida, você precisa comer. Não vai comer? Então são situações assim que muitas vezes são situações inusitadas, que muitas vezes essas situações também pegam aquele que não é mordomo fiel, aquele que não administrou direito. Porém, mesmo não administrando direito, agora é um momento decisivo na minha e na sua vida, de nós darmos um basta nisso, para que Deus possa prover todas as coisas. Porque a partir do momento em que nós estamos em dívida, a maneira que nós lidarmos com o dinheiro é a maneira do mundo, o mundo começa a ditar as regras
da dívida do dinheiro que o Senhor coloca nas nossas mãos? Deus não. Mas se eu e você tomar a decisão de realmente obedecer e ser fiel a Deus, automaticamente Deus vai saber o que nós precisamos e Deus vai prover tudo aquilo que nós precisamos. E a Bíblia, amado, fala que Deus não tem compromisso com o nosso desejo, Ele tem compromisso com a nossa necessidade. Então, às vezes você precisa mudar o estilo de vida sua, para que você possa realmente pagar as dívidas e viver de uma maneira mais tranquila diante de Deus. Né? E por último, não desista. Querido, não desista. Eu sei que agora, né, já estou terminando essa live, já deu uma horinha aí. Eu sei que agora é um momento difícil que estamos vivendo, em que muitas vezes nós pensamos que não há solução mais. As dívidas que já tínhamos estão atrasadas, estão acumuladas. Talvez há necessidade de você entrar em mais dívida ainda, não é verdade? Porque nós precisamos do dinheiro de dia a dia para pagar energia, para pagar água, né? E muitas vezes nós estamos nessa situação. Mas eu quero trazer para você no teu coração aqui, querido, né, a palavra que eu trouxe na última vez, né, na semana passada, a respeito da viúva e o azeite. Não tinha solução para aquela viúva. A Bíblia fala que ela chega para o profeta e diz, olha, né, o teu servo, o sacerdote, morreu e deixou dívida. Estão para levar os meus filhos. Eu não sei o que fazer. Deus deu para ela uma solução, orientou ela obedeceu aquela palavra, foi fiel, creu em Deus, e Deus fez daquela mulher, né, através do azeite, fez dela uma empresária bem-sucedida. E aquela mulher viveu o resto da vida dela com os filhos, né, sendo empresária. Eu creio, querido, e como eu disse no primeiro conselho que eu disse para você aqui, que é a questão da oração. Né? Que é a questão da oração. A Bíblia fala que nós devemos orar, né, em todo o tempo. Devemos estar colocando diante de Deus as nossas orações e as nossas súplicas a todo momento diante de Deus, para que Deus possa fazer, né, um milagre em nossas vidas. Amém? Que você possa, nesse tempo, agora, depois de você conhecer o conceito de dívida, aquilo que Deus fala a respeito de dívida, saber da sua situação a respeito das dívidas, saber também da situação nacional a respeito de dívida, que você possa tomar uma decisão nesta noite, ou durante essa tarde, né, você que está vendo essa live aí, que vai estar aí no site, né, vai estar aí no Facebook, você tem uma decisão na sua vida. E eu convido a você a tomar essa decisão de estar servindo realmente a Deus, esperando nele, para que ele possa fazer o milagre na sua vida, né, em nome de Jesus. E coloca no teu coração de você ser um mordomo fiel diante de Deus. Administrar as posses que o Senhor tem colocado nas suas mãos de maneira fidedigna, de maneira fiel. Fazer o que foi pedido, na hora que foi pedido e do jeito que foi pedido. Deus amado não desampara ninguém. E Deus não vai deixar com que eu e você, a partir do momento que nós decidimos sermos fiéis diante dele, deixar que eu e você, né, vivamos em uma vida miserável. A Bíblia fala, né, o patriarca diz, né, no livro de Salmos, fui jovem e hoje sou velho, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Esse é o momento que nós estamos diante do Senhor. Esse conhecimento que eu trouxe para você aqui a respeito de dívida, coloca no teu coração isso. Compartilhe isso com as pessoas que você conhece. Compartilhe com o seu pastor, compartilhe com a sua igreja, né? Traga esta palavra, né, para eles, para que eles possam entender as questões, né, bíblicas a respeito de dívida e possa decidir viver sem ela e clamar a Deus para que Deus possa tirar cada um de nós das dívidas. Amém, querido? Deus possa abençoar a sua vida. Só queria recomendar para você aqui, tá, bem rapidinho, né, esse livro aqui. Tá? Eu vou deixar a descrição ali no Facebook. Como chegar ao fim do mês. Aqui, queridos, tem, né, também
conselhos práticos para que eu e você, para que nós possamos sair das dívidas e viver longe das dívidas e administrar as coisas conforme a vontade do Senhor. Então compre esse livro se você puder, né? Na Universidade da Família, está ali, você pode adquirir, vou deixar no link de indicação desse livro aqui para você, para te ajudar. Outro livro que eu quero recomendar para você, para os empresários, é esse aqui, ó, Negócios à Luz da Bíblia. Tá? Para todos os empresários, para todos os profissionais liberais, tá? Tá aqui. Também vou deixar na descrição ali também, né, o link para que você possa adquirir isso aqui. É uma aventura maravilhosa, né? Compre ele se você puder e compartilhe com as pessoas, com os empresários, para que eles possam entender, né, qual é a vontade de Deus, né, para se lidar com as empresas conforme a vontade de Deus. Deus tem diretrizes maravilhosas para os empresários, queridos, para que Deus possa ser o sócio da sua empresa, né, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus, e que você possa compartilhar esta palavra. Quero agradecer aqui ao pastor Isnar, a toda a igreja, a você que esteve comigo aqui, ouvindo essa palavra, e que você possa se encorajar, se entusiasmar, né, de Deus, do Espírito Santo, para que você possa, em nome de Jesus, sair, né, passar por esta crise e sair dela fazendo a vontade de Deus e não negociando princípios. Fiel. O que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e numa próxima oportunidade vamos estar juntos também, né, novamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Tchau.